Então, o senhor Newton César chamando. Aqui estou, Márcio Roberto Cruz. Como estamos? Tudo bem por aí? Tudo em paz, tudo tranquilo. Por aí? Aqui também, tudo do mesmo jeito. Não sei se o pessoal sabe, nós estamos a quê? 100 quilômetros de distância? Quanto nós estamos de... Não chega a 100. Bom, dependendo da região de São Paulo, que São Paulo é muito grande, né? O que eu falo agora de São Paulo é a capital, né? Não o interior, né? Pode dar 100 ou mais de 100, então vai depender muito da situação, né? Mas acho que até a saída da Anhanguera, que é a estrada mais próxima, dá uns 80 e poucos. Então, aí, mais ou menos na sua região, deve dar uns 100 ou até... Dá uns 20 até lá, Exatamente. Meu pai. Mas vamos embora então, né? Vamos nessa. Mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 127, e o tema de hoje é o universo extrafísico é você. Olha. Sério? Vamos lá então, cara. Este tema em particular, ele surgiu mais uma vez assistindo uma entrevista do Bernardo Kastrup. Se bem que, assim, o que é interessante dessas intuições, desses insights, dessas inspirações, é que muitas vezes até o assunto em si, ele não leva a algumas conclusões em particular, mas ele serve de gatilho para que isso desencadeie uma série de outros pensamentos na sequência que geram um tema, né? Nesse caso em particular, o Bernardo Kastrup está falando realmente sobre essas características técnicas, que é a capacidade de você conseguir descrever a realidade física, ou seja, o que nós chamamos de fisicalidade ou materialidade, é justamente, tecnicamente falando, a característica descrita, né, ou a descrição da realidade por intermédio de quantidades ou números. Então, teoricamente, se você tem uma quantidade infinita de números ou possibilidades de mensurar algum objeto ou alguma coisa que nós consideramos passível de ser medido ou passível de ser mensurado dessa forma, isso, como consequência, é caracterizado pela fisicalidade ou pela materialidade. Então, eu estava explicando isso em determinado momento, e aí eu viajei por conta própria na maionese, tentando, a partir daí, avaliar o que isso poderia nos trazer em termos de consequência natural desse tipo de conclusão, que é puramente técnica, puramente precisa, né? E aí me ocorreu o seguinte, né? Geralmente, eu acho que eu tenho a mim mesmo como referência, mas algumas pessoas com as quais eu convivi todos esses anos, que possuem alguma relação com o universo metafísico, ou algum interesse, alguma curiosidade em relação a esse tema, sempre se refere ao universo metafísico como algo longe, além, né? Como uma coisa inacessível, ou se você conseguiria, talvez, por meio ou por intermédio de muito treino, né, através de práticas meditativas, desenvolver algumas técnicas de acesso a esse universo extrafísico, né, porque seria algo que se encontra além do nosso alcance. Mas aí eu pensando nessas explicações do Bernardo Kessler, eu falei, peraí, a coisa não é bem assim. O universo extrafísico já está aqui, já está acontecendo o tempo todo conosco, né? E por quê? Justamente por causa dessa consequência, desse encadeamento de ideias que eu acabei estabelecendo comigo mesmo, de que se o universo físico, ou se aquilo que nós chamamos de fisicalidade é descrito exaustivamente através de quantidades ou números, existiria, então, alguma outra forma, algum outro aspecto da existência que não seria possível mensurar por números, né? Porque se houvesse algum outro aspecto, significaria que há coisas além do universo físico, há coisas além do universo material. E, cara, existe um monte, na verdade, várias coisas ocorrendo o tempo todo, né? Então, partindo daí, né, que eu iniciei essa linha de raciocínio, e aí eu escrevi esse texto descritivo, mais uma vez passei ele para você, como sempre aceitou, topou conversar ou desenvolver esse papo, né? Então, eu já passo para você fazer as suas primeiras considerações, e aí, se você quiser também depois, aí eu continuo mencionando o que eu descobri, ou quais foram, na verdade, os insights que eu tive em relação a isso. Vamos lá. Bom, não, é legal, esses insights eu acho que é bacana. Não, só para corroborar o que você falou, eu acho que é compreensível. Aliás, eu estou usando muito esse termo agora, é compreensível. Eu estou virando muito compassivo, né? Eu tô vendo as pessoas com outros olhos, eu estou desculpando tudo, né? Inclusive os bandidos. Mas o que eu quero dizer é compreensível que
a partir da experiência pura da fisicalidade, da fisiosfera, aquilo que eu posso tocar, medir, como você vai aprofundar daqui a pouco. Se algumas pessoas começam a ter experiências ou intuições até de que existe algo além, era natural que elas criassem até esses pequenos prefixos para, meta, né, para tentar distinguir, olha, é diferente disso que a gente está vendo aqui. Então veio parafísico, metafísico, o além de. Era natural. E como ele não está, como a experiência dela não é direta e fácil, também seria natural essa ilusão, e não deixa de ser uma ilusão, para muitas pessoas sobre a realidade, que ela é muito difícil de alcançar, que ela não é para todo mundo, que requer um trabalho danado, uma série de coisas. Então, seria teoricamente natural. Essa percepção que você teve, que a gente tem agora, a gente vem conversando há uns 3 anos, que a gente se tocou de algumas das ideias do budismo, que, peraí, não, nós já somos iluminados, que isso é uma da primeira rodada. O budismo é uma das poucas, segundo o pessoal que estuda, o budismo é uma das poucas religiões ou tradições que se permitiu se modificar ao longo do tempo quando percebeu que precisava se atualizar. Então eles perceberam, peraí, essa luta insana para chegar à iluminação, calma, Nagarjuna disse, para, você já é iluminado, a ideia é outra, a ideia é tirar os véus para você chegar até lá, né? Então, quem não sacou isso, vai achar que é uma coisa muito complicada, que demora muito tempo, está no além, está no para, né? Mesmo nas outras tradições, o céu, o firmamento, a própria iluminação em si, sempre está além do físico. Então, só para concluir, eu acho que seria natural que as pessoas tivessem essa visão. Não é diferente da fisiosfera, é diferente do materialismo, é intangível. Tanto é que a gente criou termos intangível, para, meta, e muitas vezes adjetivando com a ideia de difícil de alcançar, difícil de experimentar, né? E o que a gente sacou é diferente. Não, peraí, já estamos aqui, já estamos. A brincadeira é como vamos experimentá-la. E, cara, e muitas vezes isso o próprio budismo, nas suas diversas versões, e o próprio Bernardo Kastrup menciona isso também, a verdade, ela é muito forte, ela não é algo fraco, não é algo débil, e ela está embaixo de nossos narizes. É que a gente não consegue enxergar pelo aculturamento, por uma série de caraminholas que foram colocadas em nossa cabeça, né? Uma série de crenças, principalmente, de dogmas que foram colocados na nossa cabeça, que a gente não consegue enxergar, mas já está aqui, já está presente, é que a gente não consegue ver realmente pelo tipo de dinâmica de pensamento e de aculturamento que nós tivemos, mas está presente, né? E você falou uma coisa que é muito importante. O nosso maior desafio seria lutar contra a conformidade da cultura local e temporal. Ela trata de nos colocar num jeito de que, se você sair desse espectro que é considerado aceitável, a sociedade vai dar um jeito de te punir ou de te fazer se arrepender de não estar nesse espectro, que é o que a sociedade fez para poder se acomodar e para poder fazer com que a gente conseguisse, talvez, viver com o mínimo de convivência, criando esse espaço. Seria essa a justificativa. Mas essa é a batalha, né? E, de novo, que eu sei que logo, logo será levantada a bandeira contra os materialistas mais uma vez. Era compreensível que eles não conseguissem, que eles se sentissem muito desconfortáveis fora dessa zona de conforto. Puxa, eu não consigo medir, eu não consigo tocar, não é mesmo para mim nem para você? Ou não existe, ou alguma coisa está errada com você, ou alguma coisa está errada comigo, isso que é o pior. Está errada comigo, por que eu não estou conseguindo? Né? Você está falando de uma vida, de uma coisa que eu não tenho acesso, por que você tem ou não tenho? É muito difícil para essas pessoas encarar essa realidade. Eu concordo contigo, e eu acho que seria natural realmente pensar isso, mas eu acho que a gente vive em um momento histórico muito interessante de que o materialismo não se sustenta mais. Tanto é que em discussões na internet você já começa a achar assuntos, pessoas questionando isso. Era uma coisa que, só, sei lá, talvez uns 15, 20 anos atrás você não conseguisse ver, né? Então você vê os materialistas perdendo terreno realmente, sendo muito questionados. É como se esse grande paradigma estivesse, assim, sei lá, sofrendo rachaduras por todos os lados, e a coisa tende a realmente, com o tempo, né? Não vai ser da noite para o dia, não vai ser uma coisa imediata,
mas eu acho que nas próximas gerações aí, inevitavelmente, o paradigma materialista vai perder toda a sua força e o idealismo finalmente metafísico vai vingar. Nunca se falou tanto do problema duro da consciência, nunca se criaram tantos think tanks de discussão de cientistas que eu usei o termo com C maiúsculo, que colocam a consciência na equação e sem ela não se coloca. Eles estão se unindo. Eu participo de 3, eu participo do Instituto de Ciências Noéticas, do Clube de Budapeste e de mais um. O Cefli aqui mesmo, aqui, dos nossos amigos aqui também trabalham muito isso, está ruindo, mas como a grande massa ainda... Porque a grande massa, as pessoas que estão na primeira e na segunda casinha de nível de consciência, elas basicamente experimentam a fisiosfera, tudo que é material, tudo. A vida é limitada, eu nasci para viver, só tem esse tipo de existência, não tem nada além disso. Então, é a base da grande pirâmide que está assentada ali. Essa pirâmide ela está sendo modificada, ela já tem outros aspectos, mas a maioria não está enxergando ainda. Concordo. Mas tem muita gente que já está, como nós aqui, tem milhões de gente aí trabalhando e fazendo experimentos, tentando trazer para o que você trouxe agora. Deixa eu tentar medir isso aqui, deixa eu tentar medir a telepatia, deixa eu tentar medir a telecinesia, deixa eu tentar medir o acesso remoto. Tem um monte de gente fazendo isso, e com sucesso. Concordo, a coisa tem mudado e essa é a boa notícia, né? Acho que isso que nos dá um pouco de esperança se a gente, né, não sucumbir antes de tudo. Mas acho que um outro aspecto interessante também é a gente avaliar essa questão do universo físico ser simplesmente o resultado da mente. Você congelou. Você voltou. Voltou. A voz também congelou ou só a imagem? Congelou os dois. 2 segundos, a voz e a imagem. Bom, enfim. Eu estava mencionando que é interessante esse aspecto de que a fisicalidade ela é definida justamente por essa descrição em quantidades ou números, né, exaustivamente, de que há também esse aspecto onde a mensuração é simplesmente, ou seja, é o resultado da mensuração que acaba sendo o universo físico, né? Então, os nossos 5 sentidos, por exemplo, né, são os 5 sentidos primários que nós temos, e mesmo as tecnologias, os sistemas tecnológicos utilizados de forma a ampliar o nosso campo de percepção da realidade, né, com inúmeras máquinas que nós temos para medir raios X, raios gama, outras frequências que o nosso olho não consegue capturar e assim por diante, ainda assim, isso vai ter que ser passado pelos sentidos do cientista ou do pesquisador que estão ali olhando. Os próprios telescópios, né, não deixam de ser um bom exemplo disso, porque por mais que eles estejam captando algo que esteja muito além do nosso alcance, ainda assim, né, vai ter que ter o olho do pesquisador ali olhando. Se bem que hoje em dia, né, você tem tudo computadorizado, não existe mais, assim, acho que tem ainda o aspecto talvez um pouco mais poético, mas não aquela pesquisa de raiz de ponta, né, de você olhar para cima, né, através das lentes de um telescópio. De qualquer maneira, passa pelos sentidos dos pesquisadores, de qualquer forma. Não tem, é inescapável essa situação, né? Então, tudo passa por aí. Então, sendo a fisicalidade simplesmente o resultado da mensuração, e aí a gente poderia até avaliar até que ponto também lá o experimento da dupla fenda, né? O colapso da função de onda, também não se enquadra nisso daí. Ou seja, existe ali uma distribuição de probabilidades, né? Que estão ali distribuídas de uma forma mais ou menos uniforme, e aí quando há interferência, há medição ali do pesquisador, aquilo se colapsa, se concentrando em um ponto em particular, que antes estava ali em potencial, mas a partir do momento em que é mensurado, é encontrado exatamente ali. Então, a gente pode também avaliar até que ponto realmente a fisicalidade é esse resultado. Você vai medir, aparece. Deixa de medir, não aparece. Lembra também daquele episódio que mencionamos a respeito do paradigma ou da metáfora do painel de controle do avião? Seria a mesma coisa, né? Ou seja, se o painel está mensurando alguma coisa lá fora, ele mostra, ele revela. Se o avião está parado no aeroporto, ele não vai mensurar nada. Isso significa que não existe um universo fora do avião? É lógico que existe, está lá sempre, né? Mas ele só vai mostrar alguma coisa na hora que o avião estiver ligado, tudo estiver funcionando, aí ele vai mensurar. Da mesma forma, quando nós estamos sonhando ou quando nós estamos com a consciência, sabe, sei lá onde, quando a gente estamos sob efeito da anestesia, por exemplo, não estamos mensurando nada. Naquele momento, o universo físico deixa de existir, pelo menos para nós. Né? Não estou falando que o universo se encontra dentro de nós. Estou falando que, do ponto de vista perceptivo dessa
consciência dissociada, eu vou deixar de estar mensurando e eu não vou ver mais nada, não vou sentir mais nada, né? Então, esse é um outro aspecto interessante também. Muito legal essa tua observação, porque ela coloca esse aspecto, essa ênfase na perspectiva. De onde é que eu estou partindo para... De onde parte essa observação? Né? Que isso é muito legal. Se parte de mim em estado de vigília, a realidade é uma. Se parte de mim do sonho, do sono com sonho é outra. E o sono sem sonho é outra ainda. Né? É muito legal isso daí. Agora, por outro lado, de novo, eu e a minha compaixão, né? Cara, de repente, junta Descartes e Isaac Newton e consegue embolar uma tentativa de explicação da realidade que é super bem sucedida. Antes, eclipse era uma coisa a Deus dará, era uma coisa de Deus. De repente, eu posso calcular quando ele vem acontecer. Caramba! Eu posso calcular a circunferência do planeta. Temos que nos render. Foram muito bem sucedidos. Agora, na hora que eu começo a medir ou tentar experimentar outras coisas, o micro e parte para outras coisas, a coisa fica fascinante. Quando entra na parte da biologia, uau, muito mais fascinante. Uma coisa é a fisiosfera, outra coisa é a biosfera. O que dizer da noosfera, que daqui a pouco você vai entrar. Então é aí que eles começam a perder terreno e começam a patinar. Pode, exatamente. Bom, então, aí vamos adentrar então num aspecto que eu acho que é fundamental para esse tema, que é o seguinte: já que a realidade física ela consegue ser descrita exaustivamente por números ou quantidades, e haveriam outros aspectos existentes, né, os outros aspectos da experiência humana que não seriam passíveis de mensuração? Há inúmeros, né? Todos os aspectos da subjetividade humana, eles não conseguem ser mensurados através de quantidades, né? Nenhum deles. Então, por exemplo, né, qual que sei lá, o comprimento em metros de um pensamento? Qual seria o peso em quilos de um quadro de depressão? Qual seria, sei lá, a velocidade em milhas de uma intuição? Ou qual seria, de repente, sei lá, a frequência em hertz, né, sei lá, de um estado de tristeza ou um estado de alegria, né? Então, assim, é óbvio que você não consegue mensurar essas coisas se encontram além da nossa capacidade de mensuração. Consequentemente, essas coisas não são físicas, porque se a definição de fisicalidade ou de materialidade advém dessa possibilidade de você conseguir mensurar, a partir do momento que existem coisas que você não mensura, essas coisas não são físicas, não se encontram dentro da realidade daquilo que nós chamamos físico. Consequentemente, essas coisas são extrafísicas, né? Então, eu, você, todos nós já somos extrafísicos agora já, não é que vai ter que chegar em algum momento sei lá, num processo meditativo extremamente exaustivo, ao longo, sei lá, de quantos anos que você vai experimentar essa transcendência. Nós estamos experimentando isso o tempo todo, já somos extrafísicos aqui e agora, né? Então, acho que esse que é o grande insight do tema que vai nos levar, então, a outras possibilidades além dessas, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que, a partir daqui, vai ser um divisor de águas. Eu já passo a bola para você. Vamos lá. Quer ver que eu estava te ouvindo agora e me lembrei outra coisa. Um dos representantes desse materialismo, mesmo ele não querendo ser, ele não era, literalmente, mas ele é o representante dessa ideia da física como a quintessência da tentativa de explicação da realidade, que é Albert Einstein. Quando ele escreve quando as pessoas vêm com a ideia, mas isso aí é matéria ou é energia? Em 1905 ele já cria a equação que diz, é a mesma coisa, são a mesmíssima coisa, são estados diferentes da mesma realidade. Isso a gente já está assentado, mas a gente esquece. A gente tenta dizer, a gente faz diferença entre o material e o imaterial, mas é a mesma coisa. Está tudo vibrando, é tudo átomo, é tudo a mesma coisa. Uns a gente consegue ver com os nossos olhos sem que fica dentro do nosso espectro da visão, outros não. Algumas coisas nós conseguimos ouvir no espectro da nossa audição, outras não. Mas tudo está aí, mas a gente vive esquecendo. Essa ilusão de que a gente está inserido nessa coisa material e que só isso existe, mesmo sabendo que a outra parte faz parte de nós, a gente costuma relegar, porque não temos tanto controle, porque não é medida, etc. Só para complementar, lembrando que no pessoal lá da teoria integral, eles dizem qualquer aspecto da realidade você tem que, só vale a pena começar a analisar se você filtrá-lo por 4 quadrantes. O interior, o exterior, o singular e o plural.
O interior é a visão da primeira pessoa, é o que eu sinto. Eu só posso, não posso tirar isso de mim. Esse é o principal, é o principal cravo na teoria geral do materialismo. Eu não sou um produto aleatório de elétrons e de uma tempestade no meu cérebro. Não, minha consciência, ela existe. Eu sei que eu estou aqui. Assim como eu sei que você está aí. Não sei exatamente o que está passando pela sua cabeça agora, mas eu sei que tem uma consciência aí. Isso é o interno da gente. E tem o coletivo. Nós compartilhamos um idioma, nós compartilhamos uma cultura, nós compartilhamos ideias. Isso é coletivo e não é físico. Exato. E assim como existe a parte física, existe o cérebro, eu posso analisar o cérebro, eu posso colocar ele numa máquina, eu posso ver como é que ele funciona. Existem sistemas físicos, sistema hospitalar, sistemas, estruturas que nós criamos como sociedade. Qualquer aspecto tem que ser visto para começar a brincadeira sobre esses 4 aspectos. A pergunta é, quem é que faz isso? Dá muito trabalho, né? Dá trabalho, é complicado. Mas, cara, esse é um aspecto complicadíssimo, porque, de acordo com o materialismo, tudo isso se encontra o quê? Enclausurado dentro da nossa caixa craniana, ou seja, seria um subproduto, né, de um funcionamento cerebral, principalmente biológico, bioquímico, né, que ainda não se sabe, não se tem a mínima ideia de como é que isso é capaz de provocar qualquer sensação de experiência, ainda mais, né, todos os aspectos envolvidos no processo de consciência, de metacognição. Então, são simplesmente coisas que parecem secundárias. Mas, cara, como é que isso é secundário, sendo que é justamente esse universo subjetivo que governa absolutamente todos os aspectos da vida humana? Então, assim, é muito contraditório isso, porque ao mesmo tempo que se privilegia o universo material, e eu entendo, em parte, que você disse que se privilegiou, né, através do histórico que tivemos, com a igreja dominando, né, o início do iluminismo, né, vamos nos separar, criar o materialismo para que a gente não seja queimado na fogueira, vamos inventar uma coisa abstrata que esteja longe, né, da possibilidade de nós sermos alguma ameaça para a igreja, e aí perecemos, ou sofrer, pelo menos sofrer algumas torturas, até você decidir que você estava enganado e que você viajou na maionese, que simplesmente você vai baixar a orelha e aceitar aquilo que a igreja define. Seria um curso natural de você realmente, né, pender o pêndulo para um lado, né, e aí focar simplesmente no universo material. Só que está mais do que na cara que essa questão do problema do aquecimento global e outras questões fundamentais que são de âmbito global, para que elas sejam resolvidas, o paradigma materialista ele é insuficiente. Ele não dá conta de conseguir angariar pessoas, a não ser que esteja associada à questão da consciência. E aí, quando eu falo, lógico, da consciência, né, parece uma coisa muito ampla demais, mas é justamente isso. A tomada de consciência só será possível mediante estados alterados de consciência, ou simplesmente estados mais expansivos de consciência, não necessariamente alterados, onde um número cada vez maior de pessoas esteja consciente de que aquilo realmente é primordial, é fundamental, e aí as pessoas vão fazer algo a respeito, né? Então, sei lá, não sei se você quer falar algo nesse sentido. Eu acho a mesma coisa, eu prefiro usar aquela ideia de níveis de consciência. Conscientes todos estamos. Alguns naquela casinha 1 e 2, que é só perceber a si mesmo e ao seu grupo no máximo, né? Na fase egocêntrica e etnocêntrica. Mas para a pessoa ter ideia de uma visão mundicêntrica, em que ela se sinta corresponsável e co-participante de tudo que acontece, precisa ter demanda um tempo, demanda um esforço, demanda uma maturidade que nem todo mundo tem, para que ela se assuma corresponsável. Porque uma coisa que eu estava lendo outro dia individualmente, a gente tem até princípios morais muito parecidos. Vou pegar um exemplo. Individualmente, ninguém é a favor de sem teto, morrendo na rua, gente sem condição de ter uma assistência hospitalar. Não admitimos guerra, que absurdo isso. Como é que a gente pode matar por causa de religião? Individualmente. Mas como sociedade, a gente não consegue encontrar soluções. Não é que a gente tolere, mas a gente demora muito para tomar decisões porque a gente não consegue consensuar. E o problema vai se arrastando. Você mencionou 2 agora. O problema do clima, que é fundamental, e o problema da destruição planetária. Individualmente, ninguém é a favor. Você quer que o planeta vá para o buraco? Ninguém vai dizer sim, né? Mas a gente, como sociedade, não tem conseguido. Por quê? Porque as prioridades da casinha de baixo estão vindo em primeiro lugar. Deixa eu tentar resolver meu problema primeiro. Deixa eu tentar garantir minha comida, meu lugar para dormir, minha base primeiro. E o que o pessoal que está vendo de uma perspectiva mais para cima está querendo dizer
não vai dar tempo de esperar você se acomodar. Vamos fazer já. Você não vai ter aonde se acomodar se a gente não resolver esse problema já. A pessoa não está enxergando isso. Ela não está enxergando isso. Em âmbito planetário, o que pessoas como nós apostamos é, ao se chegar a um número mínimo de pessoas lá em cima, isso vai decantar, elas vão começar, essa elite vai conseguir colocar de cima para baixo essa ideia e fazer com que haja uma mudança. Mas até agora a gente não está vendo. Estamos vendo vários discursos, bons diagnósticos, mas ainda poucas soluções, né, para resolver. E o relógio está correndo. Esse é o grande problema. Só para concluir o que você está falando e reforçar, a visão materialista não encontra a solução e não conseguirá resolver isso do jeito que da maneira como ela filtra a realidade. Ela não conseguirá. Concordo. Um outro aspecto também, eu acabei esquecendo aqui, mas acho que é importante também para a gente exemplificar essa questão de como esse universo extrafísico já existe e nós já participamos dele o tempo todo, é a questão dos sonhos, eles também muitas vezes violarem essa ideia de tempo, né? Ou a ideia do espaço-tempo. Então, por exemplo, é muito comum, pelo menos comigo acontece com muita frequência, são aqueles sonhos em que você dorme um tempinho, né? Você tem a sensação de ter sonhado muito, aí você acorda logo, isso eu falo porque eu tenho um sonho leve, né? Eu acordo várias vezes durante a noite, e você acordar depois e falar, poxa, mas sei lá, eu sonhei durante 5 minutos, parece que foi uma história longuíssima. Então, até os sonhos, eles violam essa ideia do espaço-tempo que parece estar necessariamente vinculada ao nosso aparato sensorial. Ou seja, me parece que a ideia de espaço-tempo está vinculada ou é uma consequência dessa medição que nós fazemos através dos nossos sentidos, desse universo que nós definimos ou chamamos de físico ou de material, né? Então, esse aspecto do sonho eu acho que é bastante interessante porque ele exemplifica bem de que já vivenciamos através dos sonhos essa ideia, inclusive, descontinuada ou desvinculada do tempo em que vivemos em estado de vigília. Então, já violando logo de cara essa ideia de que tudo tem que estar dentro de uma ideia de espaço-tempo, que não existiria nada fora desse aspecto descritivo da realidade, e sim, vivenciamos isso o tempo todo. Muito bom, muito legal isso daí. E olha que interessante, no momento que você joga o inconsciente dentro da mesa também para participar da conversa, uau, aí muda todo o cenário. Espera aí, quer dizer que nós estamos falando de uma coisa que é muito maior do que isso que a gente tem ideia da vigília? Sim, é muito maior, tudo isso está dentro de você. Mas aonde? Onde é que cabe isso daqui? Não é físico, é outra história, é toda uma bagagem, tudo isso. Prova, a grande ideia dos materialistas é prova. Nós vamos provar com essas ferramentas, nós vamos experimentar outras coisas. E a gente tem feito um trabalho muito interessante nos últimos 120 anos com a psique, com o entendimento dela. Falta muito ainda. Tanto é que se diz que a gente sabe muito menos do funcionamento do cérebro e da psique do que a gente sabe do universo, né? Que é estrondoso. Mas isso é que é legal. Esse desafio que é estrondoso, que assusta muita gente, que assusta tanto que muitas pessoas, eu acho que uma parcela considerável dos materialistas, preferem não entrar nessa jogada, porque sabe que vai dar trabalho e sabe que vai ter que reescrever uma série de preceitos e premissas anteriores. Por outro lado, outras pessoas veem isso como um fascínio. Qual é o problema da vida ser paradoxal? Qual é o problema de eu não saber entender algumas coisas? Qual é o problema de eu dizer não sei? Qual é o problema? Exatamente. Deixa tudo ainda mais fascinante, na verdade, né? Ao invés de... As pessoas é difícil, é muito difícil. Depende do entendimento que a pessoa tem, da forma dela abordar a realidade, ou dos paradigmas que ela possui, as crenças, etc. Depende de uma série de outras questões, né? Cara, então, assim, voltando naquela questão dos materialistas encararem todo o universo subjetivo como algo que ocorre dentro da nossa caixa craniana e somente ali, né? Você tem todo um aspecto que é importante também nesse episódio de falar sobre, por exemplo, as experiências de quase morte, né, EQM, ou os psiconautas que fazem uso regular de substâncias psicodélicas com finalidades terapêuticas ou com finalidades de estudo, etc., onde há o que, já comprovadamente, através de vários exames de laboratório, por 3 métodos diferentes, que seriam eletroencefalograma, o uso das máquinas de ressonância magnética, e tem mais um método, agora não vou lembrar exatamente, que mostram que, na verdade, as pessoas sob influência de substâncias psicodélicas, ou as pessoas que passam por experiências de quase morte, estão ali com o cérebro praticamente inativo, né?
e estão passando por experiências extremamente ricas. Então, isso é uma contradição monumental para o paradigma materialista, né? Porque ele alega que é justamente a atividade cerebral que vai configurar toda a cadeia de experiências. Então, a partir do momento em que não há mais atividade cerebral, como é que esses indivíduos retornam dizendo que passaram por experiências extremamente marcantes, né? Então, é uma contradição inescapável, né, do ponto de vista materialista, né? Ficam circulando nesse paradigma sem fim, né? Ou seja, o cachorro correndo atrás do rabo, que nunca vai conseguir responder isso, mas que o idealismo metafísico, por exemplo, consegue explicar mediante essa ideia de que, olha, essa riqueza vivenciada, nesses momentos onde não há praticamente qualquer atividade cerebral, ou se há, ela é muito pequena, ela é ínfima, porque, na verdade, há esse processo de dissociação, onde a consciência ela sai desse vínculo com o corpo, aquilo que chamamos de corpo material, né, e passa a ficar diluída num universo muito mais amplo, muito mais ampliado, onde as riquezas, inclusive pegando relatos de pessoas que passam por esse tipo de... Algumas delas dizendo que essa realidade, o senso de realidade delas foi ampliado, ou seja, pareceu muito mais vívido aquela realidade lá naqueles momentos em que eles estavam praticamente fora do corpo ou em um estado muito alterado de consciência, do que a própria realidade vivenciada aqui, né? Então, esse beco sem saída, ele também depõe contra a ideia do materialismo e a favor da ideia de que nós já somos esse universo extrafísico, né? Você gostaria de comentar algo a respeito ou não? Não, legal. Só para comprovar que aquela ideia, o tempo vai passando e mesmo aquelas situações que eram, para nossa época, premissas para um certo assunto, elas ganharam robustez. A geração do Raymond Moody Jr. e do Robert Monroe, que começaram a falar de experiências quase-morte, etc., essa turma foi qualificada como viajante, gente da nova era. Quem são esses caras que estão falando outras coisas que não tem nada a ver? Bicho grilo. Juntou muito com a contracultura e com as substâncias psicoativas, né? 40, 50 anos depois, você tem médicos, doutores que fundamentam, sim, o cérebro estava parado, o cérebro não estava funcionando e não só aquelas pessoas que tiveram essas experiências, porque elas não estão relatando coisas que elas viram, elas estavam relatando experiências que são comprovadas aqui depois, como eu, médico, tive isso, eu, paciente, tive, eu passei por isso, está lá tudo registrado. Os relatos hoje são inúmeros, não faltam comprovações, isso não devia mais ser questionado. Esse é outro fenômeno que a gente pode discutir um dia, como é que alguns paradigmas demoram tanto para serem mudados, quando não faltam evidências, né? Eles não estão conseguindo vir à superfície. Eles estão ficando restritos a bolhas, eles não estão conseguindo furar essa grande bolha que domina ainda essa realidade. Não falta... Imagina, são inúmeros, milhares de médicos que passam por esse tipo de coisa e falam, espera aí, está tudo errado o que a gente está percebendo aqui, né? Não é um outro bicho grilo mais. Exato. São dezenas de milhares, se não milhões de pessoas. Então, isso já está sentado. E já está robusto, ela tem que ganhar musculatura e sair e ganhar o devido espaço ao sol que não tem ainda, né? E vai minando, são várias, perdão, o telhado do materialismo, vê essa metáfora agora, o telhado do materialismo está sendo furado por um monte de coisa que está caindo, ele não vai resistir muito tempo, são várias frentes, parte espírita não tem nada a ver, ninguém pode comprovar. O Benítez escreveu um livro com 400 relatos. Não faltam gente dizendo relatos de criaturas que estavam até aqui outro dia, faleceram, estão passando mensagens que são comprováveis. Está dizendo para você ir em tal gaveta, buscar tal papel, dentro daquela pasta ter esse documento. Da onde vem isso? São milhares de coisas. Então, esse telhado está sendo furado está caindo um monte de meteoritos nesse telhado. Exatamente. É uma boa metáfora. Então, mas acho que esse episódio, entre aspas, aí que você sugeriu, né, a gente poderia desenvolvê-lo sim, mas acredito que muito deles muito dessa forma de nós, ou dos materialistas, lidarem com esse tipo de resistência a novas ideias, advém por parte de interesses. Eu acho que tem muitos cientistas que também oficialmente alegam algo, mas nos bastidores acabam revelando outras coisas, porque com medo de perder emprego, existem uma série de certificados, PhDs, reputação a zelar, uma série de coisas
em que eles se veem realmente ameaçados em fazer algumas revelações, preferem continuar dentro do paradigma mais tradicional, mas pelas beiradas, nos bastidores, de forma extraoficial, aí eles acabam alegando que realmente não tem fundamento algum o materialismo, né? Então, eu acho que em parte poderia ser explicado por aí, talvez a gente consiga achar outras explicações, mas vamos dedicar um episódio só para falar sobre isso. Vamos tentar fazer. Certeza. Isso daí, especificamente na questão do fenômeno OVNI, o Jacques Vallée escreveu um livro chamado The Invisible College, em que ele fala: eu e uma turma de cientistas fazemos isso, investigamos isso. Eu sou o único cara que veio do a tapa a cara para buscar, tentar explicação científica para o fenômeno OVNI, mas os meus dezenas de colegas, centenas de colegas fazem isso quieto, porque não só por tudo que você falou da reputação, uma série de coisas, tem financiamentos de pesquisa que não podem prescindir de um mínimo arcabouço material científico crível para poder ser oferecido, senão eles não têm nem acesso que é o sustento deles, né? Então é compreensível, sim, que se deixe oficialmente no externo essa imagem contra uma ideia mais avançada, com uma ideia da consciência prevalente, e nos bastidores, no íntimo, eles pesquisando, é normal. Mas eu acho que ainda tem outros interesses no jogo também, tem uma série de outras coisas. Tem um sistema que a gente não entende muito bem, que ele quer se manter. Nada que está vivo quer sucumbir. Né? Bom, eu acho que, então, como consequência dessa altura do campeonato, a gente poderia, então, abordar de que forma que a gente poderia avançar nesse papo, no sentido de que se a fisicalidade é aquilo que nós mensuramos, né, e aquilo que nós não conseguimos mensurar através de quantidades físicas, não é que aquilo não existe, né? E essa é a alegação de algumas pessoas, cientistas mais radicais, dizendo que realmente nem a consciência existe, que é uma ilusão, etc., né? Ou seja, uma consciência negando a si própria seria o cúmulo da loucura, né? Porque se eu não consigo mensurar um pensamento, ele não existe. Espera aí, você não está passando pela experiência? Não existe nada mais primal do que a experiência, você estar aqui nesse planeta como testemunha de algo, né? Como um indivíduo ou uma unidade consciencial passando pela experiência. Isso é primário, né? Isso vem antes do que qualquer outra coisa. E quando você passa a negar até isso, a coisa fica realmente complicada, simplesmente porque eu preciso enquadrar esse tipo de coisa dentro da materialidade, como você não encaixa uma peça quadrada num buraco redondo, então eu vou jogar a peça fora, né? Não, peraí, não é por aí, né? Mas, assim, essa é a ideia de que justamente esse universo físico, ou aquilo que nós preferimos chamar de fisicalidade ou universo material, sendo consequência de uma mensuração, o que é que de fato existe por trás daquilo que é mensurado? Porque é muito maluco, né? Se a realidade física é tudo que é passível de ser mensurado, o que está sendo mensurado? Porque, veja, e é uma coisa maluca, parece um papo assim meio de louco, né? É aquela ideia, né, da filosofia do tipo, você não pode fazer um filtro de café com café, né? Ou seja, tem que ser algo diferente necessariamente. Então, o que é aquilo que está sendo mensurado? Porque se a mensuração é o resultado daquilo que está sendo mensurado, o que é isso que está sendo mensurado? É muito maluco. Quando a gente começa a dar certos passos ousados para tentar entender a realidade, e a gente vai necessariamente trombar com paradoxos. A vida em si é um grande paradoxo, né? A vida inteligente em si é um grande paradoxo. Né? Melhor, a vida consciente em si é um grande paradoxo. Ela já está consciente de que ela existe, ela sabe que ela é finita. E ela tem que dar um jeito de conseguir fazer o máximo possível dessa vida enquanto ela está aqui, porque um dia, pelo menos no corpo, ela vai deixar de ser finita. Se ela acreditar, se ela puder, como a gente achar que ela vai adiante, ótimo, mas nessa existência dela ela é finita. Isso é super paradoxal, essa é muito louco. E a gente vê que não é para qualquer um, mesmo para nós mesmos, depende muito do... A gente foi muito afortunado de poder ter encontrado certos livros, certas pessoas, certas circunstâncias da vida que nos acabaram nos direcionando para certas vertentes em que a gente já tomou a coragem de abraçar, mas quantos caminhos tortuosos pegamos, nos perdemos e fizemos aí, é do jogo, é parte do jogo cósmico. De novo, eu estava pensando, existe um sistema social, cultural, mundial, assentado no materialismo, que não vai querer largar o osso, para usar a expressão favorita do nosso querido filósofo Formiga. Em que sentido? Ele perderá muito poder. E quando eu digo ele, não só o sistema, é tudo que o sustenta. Vamos pegar um exemplo, só para ilustrar.
ninguém é contra energias renováveis. A gente precisa de energias renováveis. A energia à base de combustíveis fósseis está acabando com o planeta, certo? Certo. Vamos falar com a Petrobras, com a ExxonMobil, com todas as grandes petrolíferas do mundo. Vocês estão fazendo iniciativas para renovar energia? Estamos. Eles vão mostrar grandes projetos, grandes coisas. Não diminuíram 1 centímetro cúbico da exploração de petróleo. Não podem, faz parte. Eles têm bilhões de acionistas e dólares e investimentos ali. Como é que eles vão abrir mão disso que foi o sustento dos últimos 150 anos para em 30 mudar tudo esse jogo? Não vão. Vão fazer jogo de cena. Vão fazer o que estão fazendo agora. Como é que eles vão abrir mão de todo esse poder? Como é que eles vão deixar, de repente, de explorar isso? Não vão fazer isso. Vão mostrar um carro elétrico, vão mostrar um carro a hidrogênio, vão mostrar que isso é o futuro, mas esse futuro eles não estão fazendo nada para nós irmos lá. Ao contrário, estão boicotando muito bem feitamente. Eles têm lobbies, uma série de outras coisas. Então, é o sistema que se mantém aí. E por trás dele está essa parte material. É só isso que existe. Ah, se o planeta der problema, não tem problema. Nosso seu ídolo máximo, Elon Musk, vai dar um jeito. Em Marte nós vamos ir lá, continuaremos. Claro que talvez ele não tenha essa visão obtusa, mas muita gente tem. Tenho a certeza que muita gente tem. Né? E não é fraco. Não é fraco isso. E eu acho que contribuiria para ajudar nessa visão de mundo de que não percamos tempo com conversas vãs. É isso que existe, é isso que importa. É a única alternativa que tem. E sobre aquilo o que está medindo o quê? Olha, a partir do momento que eu sobrevivi na luta da evolução, eu sou o topo da pirâmide evolutiva. Só eu existo, não existe mais nada do que isso. Esse é o comportamento do reizinho em cima da pirâmide, né? É bem assim, nós somos só nós é o que importamos. Aqueles que dizem que Deus está ali e tal, isso eu vejo depois, quando eu morrer. Agora, quem governa aqui sou eu. Essa visão arrogante, ela é prevalente na humanidade. É prevalente, cara, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo que é justamente o calcanhar de Aquiles, é esse tipo de coisa que está ferrando com tudo. Então, quando a proposta desse papo é falar que o universo extrafísico é você, é justamente essa ideia de que isso não é uma coisa que você pode empurrar com a barriga, porque tudo que nós fazemos depende desse universo subjetivo que obviamente não é possível de ser mensurado ou dimensionado por quantidades, mas é tão fundamental ao ponto de decidir entre paz e a guerra, ao ponto de decidir em apertar o gatilho e poupar a vida de alguém, ao ponto de decidir entre uma briga e apaziguar essa briga, e ao ponto de oferecer um prato de comida, ao ponto de você roubar a comida daquela pessoa. Então, assim, é primordial essa discussão. Por mais que não seja possível de você mensurar todos os aspectos subjetivos da experiência humana, eles são, sim, prementes, eles são, sim, importantíssimos, e eles que, na verdade, decidem tudo. Por quê? Porque eles antecedem a mensuração. E não é a mensuração é a consequência desse processo, não é a origem, né? Então, é um problema que, né, esse empurrar com a barriga, é isso que a gente está querendo dizer aqui desde o início desse episódio. Ele tudo bem, ele está ocorrendo, não é de hoje, né? Faz tempo que isso está ocorrendo, mas uma hora ele vai ter que sucumbir em função dessa tomada de consciência, literalmente, de que é esse universo subjetivo que manda em absolutamente tudo, manda no sentido assim, não no sentido de enfiar a goela abaixo, mas de ser realmente o fundamento de toda a realidade, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente levar isso em consideração. Não, e a gente está nessa onda, com muita gente ao redor, a gente faz parte de um clube que tem gente que está surfando há mais tempo, mas sabe uma coisa que me ocorreu agora também? É fundamental que o título seja vivenciado em sua plenitude. Não só o universo, a vida extrafísica é você, o universo extrafísico é você, mas como tudo é você. Sabe por quê? Porque não pode cair do outro lado, no outro extremo, e dizer o seguinte: tudo bem, o que importa mesmo, já que é premissa, é o extrafísico. O físico não importa. Dane-se se o planeta for para o buraco. Dane-se. Não é assim também. Faz parte de todo um processo do grande teatro, que foi o nosso último papo, do grande teatro da vida. Isso aqui é fundamental. Quanto mais harmônico, organizadinho tiver isso aqui, com os devidos desafios. Esses desafios é que fazem com que a gente possa crescer e evoluir. Esse talvez seja o grande desafio global. Pela primeira vez na história desta humanidade, nós estamos tendo esse desafio de que vai todo mundo para o buraco dessa vez, se a gente não for. Antes, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, estaria circunscrito a Europa. O resto do mundo estava escapando. Na Guerra Fria, as armas nucleares
sim, havia um risco global, mas a gente conseguiu contornar muito bem politicamente, e esse risco hoje é menor comparado com a crise climática e tudo que está acontecendo, a devastação do planeta. Temos que tomar agora, e isso a gente já roçou esse tópico várias vezes, temos que tomar atitudes agora planetárias, globais, que nos afetem a todos, que todos deem a sua cota de contribuição e sacrifício e mais. Quem são os líderes que vão nos levar à frente? Esse é que é o nosso problema. Quem são essas pessoas que vão liderar esse caminho? Porque uma das coisas que a gente tem lutado muito contra, como humanidade, nas últimas décadas, as últimas décadas que a gente pode viver, o que acho que dá para falar, não há pessoa que esteja livre da sua circunstância, da sua adjetivação e da sua estrutura. Isto é, qualquer pessoa que vier toda, ela vai vir carregada de ou uma religião, ou uma base política, ou um pensamento. Ninguém vai ser capaz de vê-la como um poço de conhecimentos que quer nos ajudar a sair do buraco. Não, vai ver como o judeu, o engenheiro, o materialista, o brasileiro, ele vai vir todo adjetivado. Esse é o nosso grande desafio, é tentar limpar isso e ver aquelas pessoas que nós reconhecemos como autênticos líderes que vão dar voz àquilo que todos nós vamos precisar fazer. Isso é o grande desafio. Esse é o grande desafio. É um grande desafio. E só tentando também dar um volume ou uma continuidade para aquilo que você mencionou agora há pouco, né, dos extremos, que obviamente a gente nunca é a favor dos extremos, a gente tenta nesse episódio abarcar, incluir e transcender o máximo que a gente consegue a respeito de tudo que existe, né, cara? Que essa ideia da tentativa de inversão ou dessa possibilidade da pessoa inverter e falar, quer dizer então que o universo subjetivo é fundamental, então esquece o físico? Não pode ser assim, porque se a gente está abordando que o universo físico é o resultado da mensuração, você está mensurando o quê? Tudo aquilo que existe, que é um universo monista, no final das contas. Ele não é binário. O binário é a consequência dessa dissociação. Então, em essência, é uma coisa só. Então, dizer que eu vou abrir mão disso em função daquilo é, mais uma vez, uma grande ilusão, um grande maia, porque não existe isso. Faz tudo parte de um grande pacotão que é dividido justamente por essa condição, digamos, de estar encarnado, de estar nessa condição de estar vivo, o que chamamos de estar vivo seria o quê? Simplesmente essa dissociação nessa condição humana, né? Porque essa dissociação também ocorre em todos os outros seres vivos, faz parte dessa dualidade, né? Mas essa dualidade é simplesmente uma consequência da mensuração, da medição, e não como um fator que existe independentemente um do outro, né? Aí seria, sim, realmente um problema. Mas, mais uma vez, esse tipo de alegação é um tipo de ilusão. A pessoa está falando isso sem uma base, porque ela não está conseguindo enxergar a unidade existente por trás de tudo. Como a maioria de nós, que não consegue ter uma visão, é muito difícil ter essa visão mais abrangente possível, né? A mais ampla perspectiva, que eu acho que esse é o que eu venho advogando, a mais ampla perspectiva possível. Quantos lá no Oriente que tinham essa ideia dos estados de consciência, conseguiam experimentar sensações de nirvana, beleza, abrindo mão da parte humana, abrindo mão da parte material, sendo sustentado por quê? Por doações das outras pessoas que estavam trabalhando, estavam dando duro ali, entrando no sistema para poder dar comida para eles poderem estar lá rezando e fazendo seus exercícios. Então, é muito difícil entender o pacote completo. De novo, era compreensível que a gente chegamos aqui como uma criatura qualquer, como você gosta de dizer. A natureza foi percebendo, o profundo foi criando mecanismos em que deu para a natureza essa ideia de que é conveniente, é útil que a consciência seja autorreflexiva. E ela foi. Veio em nós, poderia ser nos golfinhos, como gostaria muito meu irmão, mas não foi em nós. Bárbaro, chegamos aqui, perfeito. Tudo era, alguns profetas desses flashes da divindade, do profundo, estavam entendendo algumas coisas e quiseram nos passar como é que é essa realidade um pouco maior. Não estava acesso a todo mundo? Criaram-se as religiões e comandaram todo o show. Beleza, não davam conta de toda a realidade. Surge o iluminismo. Tem outra maneira da realidade que a gente pode interpretar. Ciência, bárbaro, vamos fazer isso. Era normal que a gente fosse separando as coisas. Olha como é que é o conhecimento hoje. Matemática de um lado, história do outro. Era normal para a gente poder ter uma ideia. O passo seguinte da maturidade faz tudo no mesmo pacote, vamos trazer tudo aqui, vamos tentar organizar isso num grande mosaico.
Isso é o que a gente está tentando fazer agora. Nós não, todos os pioneiros da sociedade. Isso é que é bacana. É o que a gente falou no nosso papo passado. Não é mais corpo e mente, é corpo e mente. Não é mais extrafísico e intrafísico, é entidade. Uma das sacadas do budismo na terceira rodada não é mais Sansara e Nirvana, é uma coisa só. Exatamente. Uma coisa só. São dois lados da mesma coisa. Não é sair de um para chegar no outro. E é normal isso, porque na vida dia a dia, geralmente dá essa ideia, eu saio de um lugar e vou para o outro. Né? Essa transformação dá para perceber. É muito difícil falar, não, é uma coisa só, é um eterno agora. Exatamente. Que é a ideia da individuação do Jung, né? De você não buscar a perfeição, mas a completude, ou seja, como é que eu junto os pedaços que parecem fragmentados e dissociados uns com os outros, e como é que eu junto tudo isso num pacotão só para me tornar um ser completo, né? E todos os processos de transcendência, né? Todos esses sistemas, principalmente esses oriundos do Oriente, também passam por essa instância, né? O reconhecimento das sombras também, como o próprio Jung mencionou, esses processos de iluminação, onde passa pelo reconhecimento, o conheça a ti mesmo, né? Mas a gente pode reinterpretar essa frase também através dessa sacada que os gregos tiveram. Então, assim, você tem uma série de frentes, de diferentes áreas do conhecimento humano apontando para a mesma direção de que, olha, o grande barato é você vai simplesmente integrar tudo e transcender. Né? Então... E olha que legal, o que eu gosto de ver mesmo ao longo do tempo, ao longo da história, isso já foi sacado. Algumas pessoas sacaram e passaram isso para frente. Não chegou através desses axiomas, dessas frases. E a gente repete, alguns conseguem sacar de novo, puxa, tá aí a realidade, e conseguem transformar suas vidas a partir daí. Para outros, vira só uma frasezinha para colocar na assinatura do e-mail. Exatamente. Que fica bonitinho, legal, mas ela não incorporou, que é outro verbo bonito, né? Trazer para o corpo, trazer para a sua vivência, trazer para... Isso é que é o bacana, é trazer para... É usar a utilidade com U maiúsculo. A utilidade não só pessoal, mas a utilidade... É o que eu costumo fazer na minha prece diária de manhã. Fazer jus à nossa encarnação. Eu estou aqui para quê, cara pálida? Com todo o pacote, né? As somas, os defeitos, é tudo junto. Vamos entrar, vamos ter um pouquinho de entendimento e compaixão. Vamos lá, vamos aprender juntos. Não sozinho. Estamos todos no mundo do mesmo barco. Mas o que aconteceu? Nessa vida social, nessa conformidade que nos vem, o inimigo é o outro. O que é ruim para mim eu devo esconder. Não devo me mostrar frágil. Vulnerável? Jamais. E vou levando para a barriga até o ponto que eu explodo. É o que a maioria de nós tem algum tipo de disfunção mental. Ninguém escapa. Exatamente. Estamos nesse ponto. Falando dos materialistas, desculpa te interromper, lembrando sempre daquela parte do livro Contato e do filme Contato do Carl Sagan, né? Vira para essa pessoa, né? Que lá no filme ele pega e vira para a Jodie Foster e fala: você amava o seu pai? Mas é óbvio que eu amava. Como você entregou uma coisa dessa? Legal. Prova. Então, essa coisa, vira para o materialista, você tem filho, filha, você ama eles? Prova. Mas o que é esse amor seu? É apenas uma descarga elétrica no seu cérebro que denota isso? Nem eles mesmos conseguem sair dessa... É fácil colocá-los na sinuca de bico. É muito fácil. Eles não escapam. 5 minutos você não tira eles. Fácil. Então, só para fazer aqui jus a uma coisa que eu mencionei anteriormente, né, que essa questão, essa ideia de ter o universo subjetivo como fundamental, eu quis dizer que ele é fundamental como ponto de partida. Não fundamental no sentido que só ele que vale e o resto que se dane, né? Mas como ponto de partida, parte daí, né? E o materialismo inverte isso, né? E essa inversão é extremamente prejudicial para a gente. É a única coisa que importa, A única coisa que importa é que existe. Não é. Exatamente. E eu concordo, né? É muito filme do Carl Sagan mesmo, né? O Contato, onde é essa cena épica aí, né? Então, prove isso. Então, utilizando também um pouco aqui, apelando para a lei da conservação de energia e essa ideia de que o próprio Donald Hoffman mencionou que a evolução, ela acabou priorizando o quê? Simplesmente a sobrevivência, né? Então, seria impossível que a gente tivesse acesso a todos os estímulos existentes dentro da realidade. E também apelando para o outro episódio que tivemos, né? O episódio anterior, de número 126, que dizia que há sempre essa ideia de um personagem dentro do cenário, que o personagem sempre tem que ser menor do que o cenário, por questões, inclusive, de lógica, né? É assim que funciona todo o aparato humano de acesso à realidade, funciona através dessa ideia de um personagem que é menor que o próprio cenário.
o quanto que ainda haveria, ou seria possível de ser explorado nessa ideia do subjetivo, ou seja, da pele para dentro. Porque se há um universo que você não consegue mensurar através de quantidades ou números, o que haveria, então, ainda para ser explorado nesse universo interior, ou seja, daqui lá para dentro, né, cara? É impressionante. É um universo tão grande quanto o próprio universo que consideramos como um físico, né? Genial, genial. E você estava me falando agora, eu estava lembrando da ideia do nosso papo da semana passada, da ideia do teatro. Deu-se muita ênfase a tentar entender o cenário. Vamos ver onde é que a gente está situado? Vamos ver como é que está armado esse cerco aqui, bárbaro. Joia, fizemos um bom trabalho. O que o James Webb está fazendo agora para nossa Cosmos é impressionante, bárbaro. Agora, essa viagem psiconáutica é fascinante, porque ela é sem fundo, né? E outra, isso que pouca gente percebe, ela é comum a todos nós. Ela é individual, mas ela é onde nós nos encontramos, é de onde viemos e para onde vamos. Exato. Ela é o nosso poço comum. E faz sentido que sejamos diferentes e tenhamos experiências diferentes para poder compartilhar, porque não dá para dar conta de tudo individualmente. E essa sacada é muito boa. Quando a gente percebe isso, a gente vê outra razão para a colaboração, para a troca de experiências, para a troca de ideias, para as experiências individuais que dão a ideia, dão a sua contribuição para o grande mosaico da realidade. Isso é sensacional. Sensacional. E essa ideia também ainda tentando explorar um pouco essa questão da pele para dentro, né, ou do universo subjetivo, que ele não é possível de ser, ou não é passível de ser mensurado através de quantidades, de que essa ideia do consciente, inclusive, né, que são metáforas que nós utilizamos já de longa data aqui, né, sei lá, há quantos episódios que a gente utiliza essas metáforas, mas que é essa ideia da montanha, né? Ou seja, o ego sendo o pico dessa montanha, né? Então, a parte consciente ou metacognitiva está ali, né? Só que nós somos a montanha inteira, né? E a humanidade como toda é uma cordilheira, né? Com vários picos, várias montanhas. Então, a ideia do consciente estando aqui, né? Seja da pele para dentro, ou seja, o aspecto mais possível de ser avariado num primeiro momento. No primeiro momento que eu digo, porque assim, cara, a gente não está acostumado a fazer esse exercício, né? Então, as práticas meditativas, acho que vieram... representa uma grande tábua de salvação para o mundo ocidental, né, com a ideia da influência do Oriente, que começou no início do século, mas você teve o movimento hippie, depois que acabou dando uma maior ênfase a toda essa ideia do universo das filosofias orientais, influenciando o mundo ocidental, de que esse universo mais tangível ou mais do consciente, ele é apenas uma parte, né? Ele é apenas um segmento do universo subjetivo que nós temos. Aí você tem todo o universo do inconsciente, o universo do inconsciente coletivo, que é maior ainda. Então, para dentro, quanto pode se caminhar no entendimento desse universo que está além do tridimensional ou da fisicalidade, justamente pelo fato de que ainda não estão, sendo a psicologia, talvez, estão arranhando, dando os primeiros arranhões nesse universo subjetivo, né? Universo objetivo, de forma a conseguir dar os primeiros passos, né? Ou as primeiras casinhas da pele para dentro, né? E quanto que a filosofia também pode contribuir com isso, né? Também no sentido de sendo uma filosofia que incorpora e não sendo aquela filosofia puramente intelectual, que é um outro problema, né? De que é aquela filosofia acadêmica onde se teoriza uma série de questões, coloca em caixinhas, em gavetas, mas a pessoa que elaborou aquilo não vive aquilo, não vive em si aquilo, não incorpora né, aquele tipo de filosofia. Então, são vários segmentos do campo do conhecimento humano que poderiam contribuir nesse universo para dentro. A própria utilização das terapias com substâncias psicodélicas, que estão tendo um revival lá nos Estados Unidos, principalmente, essas pesquisas muito sérias, curando as pessoas muito rapidamente de traumas muito severos. Então, você tem, assim, um universo muito interessante a ser explorado através desse tipo de abordagem da realidade. Não, esse resumo foi genial, cara. Inclusive, eu estava pensando agora, já li isso em algum lugar, e essa ideia está cada vez mais forte em mim. Quando o pessoal do Oriente começou a fazer as práticas contemplativas e ter estados de consciência, legal. O que importa é eu experimentar a minha essência, bárbaro. Então, chegaram, fazem práticas e conseguem fazer aquilo. Não dou muita bola para essa parte, o primeiro estágio da materialidade aqui, porque ela faz parte do jogo, mas ela não é tão importante. O importante é a minha essência, bárbaro. Quando eu trouxe para cá, como você falou,
para o Ocidente na década de 60 para cá, a primeira coisa que foi encontrada foi o primeiro estágio, meu ego. E ninguém está satisfeito com o seu ego, e nesse aspecto nós fizemos um ótimo trabalho aqui no Oriente. Nós criamos a psicologia, a ideia de vamos trabalhar essa coisa, vamos olhar para isso é importante. Não adianta nada eu ficar experimentando estados transcendentes de consciência se eu sou um pedófilo, se eu sou um masoquista, uma série de outras coisas. Bárbaro. O problema é que temos que ir além. Eu tenho que conviver com isso, tem que abarcar tudo. Eu tenho que saber que eu sou incompleto, que eu tenho sombras, que eu tenho uma série de coisas a serem tratadas. Algumas talvez eu nunca vá conseguir eliminar totalmente. Eu vou ter que conviver com esse mau hábito, mas eu tenho que reduzi-lo a um aspecto mínimo que possa não eclipse, não bloqueie a minha capacidade de convivência, mas eu posso ir além porque eu sou mais do que isso. É mais do que isso. E aí fica fascinante. Mas, de novo, não é fácil, porque no meio do caminho tem traumas, tem bloqueios, tem uma série de coisas. A gente não gosta de ver essas coisas ruins. Ninguém gosta de ver essas coisas ruins. Os fracos não aguentam. E é normal, não é um diminutivo, não é uma depreciação. Somos todos nós, de certa maneira, assim, né? Enxergar. A gente se curva por uma série de outras coisas, para uma série de coisas, e essas inclusive. Mas, quando a gente tem coragem, e mais, outra razão pela qual a gente deva trabalhar junto, sabendo que tem apoio de outras pessoas, sabendo que outras pessoas passaram por isso, sabendo que eu tenho o apoio de gente que está ali, profissionais, psicólogos, terapeutas, amigos, família, que pode dar esse apoio para mim, me dá um suporte, um estofo para que eu possa ir nessa minha jornada. Mas a experiência tem mostrado que a maioria de nós para no meio do caminho, porque dói muito. É compreensível que doa muito. Quando a gente olha para dentro de si, a gente tende a não gostar. Tende a não gostar. Está lá a essência divina, está lá o profundo, ele está lá. Mas até chegar nele, a gente passa por sombras e coisas muito complicadas. Todos nós, é invariável. E é incompreensível que a maioria desista no meio do caminho. Concordo plenamente. Você concorda comigo que o tempo acabou? Falei demais, né? Não, desculpa. Tá tudo sério, cara. Que assim, a gente sempre programou esses episódios, né, para ter 1 hora, mas não precisa ser exatamente 1 hora. Às vezes passa um pouquinho, às vezes termina um pouco antes, mas tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, eu queria aproveitar para agradecer você mais uma vez por uma grande participação, uma participação inegável, né, em termos de qualidade, de troca de ideias, de expansão do tema principal, né? Pedir para que as pessoas curtam o vídeo, né, que comentem, né, que chamem mais pessoas para curtirem esse canal, divulguem, né, porque isso vai ajudando a gente a crescer. E é isso, cara, por hoje é só. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Joia, Roberto. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau.